A entrevista de hoje é sobre trombose e para falar sobre o assunto eu converso com o cirurgião vascular, Dr. Adelson Chagas. Seja bem-vindo ao Viva Mais. Dr. Adelson, para a gente começar, o que é a trombose? A trombose ela é uma doença que acomete o sistema venoso do ser humano, causando uma obstrução. Essa obstrução ela é por um trombo, daí o nome trombose, né? E esse trombo impede a circulação venosa, dificultando o retorno do sangue para o sistema circulatório. Isso traz sérios problemas, sem dúvida nenhuma, a depender da localização e do grau de comprometimento que ela venha a atingir. E o trombo é um coágulo? Exatamente. Os trombos, existem trombos de vários componentes, né? Mas a essência do trombo parte de um coágulo, né? A base dela através de uma substância, de um componente do sangue que é a plaqueta, em cima de alguma placa ou de uma área que esteja lesada no endotélio, na parede da veia, na parede interna da veia, e aí começa a depositar a plaqueta com fibrina e começa a formar o coágulo. Esse coágulo vai evoluindo, se não tratado, e chega a obstruir completamente ou parcialmente a luz das veias, superficiais ou profundas, dependendo da localização de um membro, qualquer local do corpo humano pode ter uma trombose. Quais são os perigos da trombose? Há o risco de trombos ainda que não estão devidamente fixados à parede da veia, os trombos recentes, portanto, novos, eles se desgarrarem do todo ou em parte, soltar pedaços dele na corrente sanguínea venosa e ir impactar na árvore circulatória pulmonar, do pulmão. Então, a partir do momento que solta um pedaço ou todo do trombo, ele passa a ser um êmbolo, um pedaço de trombo que está flutuando da circulação, né? Está indo com a corrente sanguínea. Então, esse êmbolo, geralmente, ele vai impactar no local onde essa circulação afina, onde ela começa a virar capilar, na região, na circulação pulmonar. É o que caracteriza a embolia pulmonar. Por que um dos fatores de risco da trombose é a realização de cirurgias ou a permanência nos hospitais? Cirurgias, primeiro porque o paciente fica no pós-operatório, fica durante o ato operatório, cirurgias mais prolongadas, né, fica muito imobilizado. Então isso aumenta o que nós chamamos de estase venosa, a lentidão do fluxo do sangue dentro das veias. Então a estase venosa aumentada leva à formação de coágulos e formação do trombo, não é? Então o tempo de permanência na mesa cirúrgica, a imobilidade na cama cirúrgica, a cirurgia de 4, 6, 8 horas, predispõe se não fizer uma prevenção, uma profilaxia adequada. Deve ser feito. Como é que é feito o diagnóstico preciso? A história clínica, o paciente não tinha dor, edema, alteração da coloração da pele, né? O exame físico, o médico nota um empastamento da região da panturrilha e até da coxa, fica dura, aquela flacidez normal que tem na panturrilha, toca e balança, perde esse sinal, é fundamental. Então, portanto, o exame clínico é fundamental. Não é só exame complementar, o exame clínico é fundamental. E o exame que comprova, que nós chamamos de padrão ouro, né, o gold standard, é o duplex scan, que é uma espécie de ultrassonografia do sistema venoso da área afetada, dos membros inferiores, que é o mais frequente, onde ele tem um índice de acerto de mais de 97% para dar o diagnóstico de confirmação de uma trombose venosa ou afastar uma trombose venosa, que é um exame não invasivo, inócuo, de fácil realização, com um diagnóstico bastante preciso. A gente sabe que mais importante que tratar é prevenir. Como é que a gente previne a trombose? Movimentar. A atividade física ajuda muito nisso. Então, movimentar-se durante as permanências sentado por muito tempo é uma coisa excelente. Uma vez instituído o diagnóstico de trombose, o tratamento ele passa por medidas de hábito, né? Por exemplo, repouso nos primeiros 5, 8 dias, levantar só para as necessidades fisiológicas, se alimentar, ir ao toalete, essas coisas básicas. Repouso com os membros inferiores elevados, as pernas elevadas, no ângulo de em torno de 15 graus, que facilita a drenagem venosa, diminui o edema, diminui a compressão do próprio sistema venoso.
Então, portanto, repouso, movimentação ativa e passiva depois desse período inicial. O repouso inicial para que não solte trombos para formar êmbolo. Depois de ou 5 dias, uma semana, esse trombo já cria uma aderência na parede do vaso, aí sim já movimentasse, tanto movimentar ativamente, caminhando, como passivamente. O uso de meias elásticas a partir daí, quando já ficar suportável usar a meia elástica para poder começar a evitar as sequelas pós-trombóticas. E o tratamento efetivo, que é a heparinização. Heparinização, como o nome já diz, é o uso de heparina para poder tornar, como se diz na linguagem popular, o sangue mais fino, né? Evitar os fatores de agregação plaquetária, para evitar que volte a formar mais trombo em cima daquele trombo. Ok, doutor Adelson, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Muito obrigado a vocês, é sempre muito bom ter a possibilidade de esclarecer a população para que possa se prevenir.